Graça e paz, queridos, tudo bem? Vocês já pararam para pensar que a nossa vida nem sempre é um mar de rosas? Sempre aparecem grandes dificuldades, aonde que coloca até a nossa fé em dúvida? Pois bem, essas dificuldades elas são as provações, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Pega a sua Bíblia e vamos mergulhar no estudo da palavra do Senhor. Fé e provação. Esse é o nosso tema de hoje, né? E temos o texto como básico, o texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: Para que o valor da vossa fé, uma vez confirmado, muito mais precioso que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Essa lição ela vai ter como objetivo nos mostrar, demonstrar para mim e para você que existe resposta sim para a aprovação, que a fé ela é a resposta para a nossa aprovação, para essas as dificuldades que acontecem, e também que é um propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida, né? E nós vamos identificar dentro dessa nossa lição qual é esse propósito. E esse propósito, ele é muito claro e ele é abençoador para a minha vida e para a sua vida. Por mais que às vezes a gente passe por de grandes dificuldades e nós não enxergamos nem a pessoa de Deus no meio de toda a confusão que às vezes está na nossa vida, ainda assim, queridos, é certo de que Deus ele tem um plano para a minha vida e para a sua vida. E hoje nós vamos descobrir, vamos entender, na verdade, qual é esse plano. Uma coisa muito interessante que acontece é que existe um embaraço muito grande na minha mente, na sua mente, em relação às provações, né? E onde que a fé ela tem que tratar, né? E essa questão seria o sofrimento humano. Quando nós passamos por dificuldades, né, ou essas provações, você e eu, que somos humanos, nós acabamos sofrendo, isso mentalmente, né, espiritualmente dizendo. Então, uma coisa que a fé ela tem que tratar, que ela tem que cuidar, onde as pessoas falam que no meio da dificuldade, no meio da provação, você e eu, nós temos que exercer a nossa fé, colocar a nossa fé em ação. Ou seja, a nossa fé ela tem que tratar desse momento, de provas, né? Mas nós vamos entender hoje uma coisa que é muito interessante também, que existe uma confusão grande, bem grande na mente das pessoas em relação à aprovação, né? Se a aprovação ela é um propósito da parte de Deus ou se essa aprovação ela é demoníaca. Tem gente que acredita que provas, essas provas que se passam no dia a dia, o cristão ali passa, elas são demoníacas. Mas vamos entender agora, né? E eu já peço até que os irmãos abram a Bíblia aí em Mateus, capítulo 4, versículo 2 e 3, para nós lermos, né? E esse texto ele vai nos revelar, vai mostrar que esse propósito não é coisa demoníaca, coisa do nosso adversário sobre a nossa vida, né? Mas o que eu gostaria de falar é que provação, tentação, dependendo da forma que os irmãos vão chamar, né, ela não vai vir da parte de Satanás, que é o nosso adversário. E sim, por incrível que pareça, as provações que eu passo, elas vêm da parte do Senhor. Então vamos ler o texto de Mateus, capítulo 4, versículo 2 e 3, que vai falar assim: E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Esse texto é um texto muito claro, onde que vai falar da tentação de Jesus Cristo no deserto, onde que Satanás aparece, né, e ele tenta provar ali, dar uma cutucadinha em Jesus Cristo. Ou seja, ele estava com fome, a tentação dele seria o quê? De comer, né? A prova ali seria ficar sem comer, e ele seria, o que ele desejaria no momento seria comer, se alimentar. Então,
é muito claro, né? Ele, nesse caso aqui, foi uma questão mais espiritual, mas isso também, a fome é uma tentação humana. Um exemplo aqui, né? É humana e nós vamos ser sempre socorridos da parte de Deus em relação às tentações. Então, o apóstolo Paulo, ele também ensina um texto lá em 1 Coríntios 10:13, né, que as tentações vão nos ensinar, né, essas provações, elas têm um ensinamento para a nossa vida, e essas provações, né, elas também são da nossa carne, né, e Tiago também vai falar isso lá em Tiago capítulo 1, versículo 14. Eu gostaria até de fazer leitura também desse texto, e o que eu gostaria que os irmãos abrissem também aí a Bíblia, Tiago capítulo 1, versículo 14. Lá no finalzinho da Bíblia, é um livro bem pequenininho. Enquanto eu vou abrindo minha Bíblia aqui, os irmãos vão abrindo aí. Tiago, capítulo 1, versículo 14, vai falar exatamente assim. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Ou seja, as provações, as tentações, elas vão ser minhas, são da minha carne, né? Da sua carne. As provações, elas não são vindas de Satanás, porque ele não tem domínio sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então já começa aí a deixar claro que as provações, elas vão vir da parte humana, né? Nós vamos acabar sofrendo muitas vezes por causa dessas provações, mas essas provações e tentações, elas são humanas, né? Elas não são espirituais. E a palavra de Deus, ela demonstra, né, que o próprio Deus, né, é quem prova o crente, né? E Deus, ele não tenta, e nem o diabo prova. Olha só, vamos fazer a leitura de Tiago, capítulo 1, versículo 3, é só um versículozinho acima aí do que nós lemos, que vai falar assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E ele mesmo a ninguém tenta, ou seja, o próprio Deus, ele não tenta ninguém. Ele não vai permitir, ele não faz com que as tentações, as provações venham por conta dele em si. São humanas. Ele permite as provações para que nós cresçamos, mas o objetivo principal, nós vamos desvendar aí mais para frente, vai até falar agora aqui, mas ainda assim, no diabo ele não tem, já tirando essa coisa da nossa mente, que Satanás, o diabo, nosso adversário, ele não tem domínio sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então, automaticamente, ele não tem poder para nos provar, para nos tentar, ok? E essas provações, elas vão nos levar, queridos, ao aperfeiçoamento, ao crescimento espiritual. Essa é a chave, esse é o ensinamento da nossa lição de hoje. Já de cara, assim, já vai falar sobre isso, né? E então, é muito interessante que eu tenho umas anotações aqui, que essas provações, né, elas vão, olha só o que elas vão gerar em nós. As provações, as dificuldades, as tentações, seja como os irmãos falam, elas vão gerar valores espirituais permanentes na nossa vida. Elas vão nos aproximar mais de Deus e elas vão gerar uma compensação bendita de Deus. Mas o mais interessante é que elas vão nos aproximar de Deus. Então, de acordo com o que a gente vive, e às vezes tem gente que no meio da dificuldade ela acaba abandonando a fé, mas aí já é uma outra situação, já é uma outra história. Muitas das vezes as pessoas elas não têm o coração em Cristo Jesus, e isso faz com que na primeira dificuldade ela, ao invés de se aproximar de Deus, como foi falado aqui, que as provações geram, né, ela gera uma aproximação de Deus, essas pessoas acabam se distanciando cada vez mais da pessoa do Senhor, tá? Então, essas provações, é muito interessante que elas nos aperfeiçoam, né? E a verdadeira fé, a fé cristã, essa fé que nós temos em Cristo Jesus, ela considera que a provação, ela traz um crescimento, um aperfeiçoamento espiritual para a minha vida e para a sua vida. Então, sendo assim, ela vai fazer com que toda vez que a gente tem uma dificuldade, sejamos provados, né? Assim dizendo, nós vamos ter uma oportunidade de crescer mais. E existe, né, essa questão da provação e aprovação. Aprovação são esses
como eu posso dizer, esses problemas, esses percalços, as dificuldades que acontecem na nossa vida, para ver se nós vamos ser obreiros aprovados, provados e aprovados. Mas uma coisa muito interessante, até entrando um pouco na aula de português, que essa palavra provação, né, ou reprovar, vou usar a palavra reprovar, ela vem com um pedacinho logo no começo dizendo assim, reprovar. Esse re significa, ele tem na nossa língua portuguesa, ele vincula ao tornar a provar, né, reprovar, né, essa palavra reprovar ela tem o significado de provar de novo ou tornar a provar. Ou seja, se Deus ele permite que aconteça alguma coisa com a minha vida, na minha vida, na sua vida, e às vezes esse problema ele persiste, ele está te reprovando, ou seja, ele está botando você e eu à prova para até um certo momento nós aprendermos o ensinamento, crescermos, evoluirmos espiritualmente, crescermos espiritualmente no conhecimento, na graça do Senhor e não sermos provados. A gente já ouve muito aí, o aluno na escola foi reprovado, ele vai ter que fazer toda aquela matéria, toda aquela série de novo. Justamente porque ele vai ser posto à prova novamente, para ele chegar no final do ano letivo, ele provar, ele mostrar que ele é aprovado, que ele aprendeu o conteúdo. E assim é comigo e é contigo na vida cristã. Nós vivemos e Deus ele vai nos ensinando as coisas, né? Nós vamos aprendendo com o Senhor, lendo e meditando na palavra do Senhor. Quando nós temos alguma dificuldade, quer pecado, né, alguma coisa assim, que vai afetar a nossa vida, aí mesmo que afete a nossa fé, o Senhor ele permite que as provações venham sobre a minha vida para que eu aprenda, se é uma questão de me manter distante de alguma coisa, se é para eu deixar de fazer alguma coisa, o Senhor ele permite que as dificuldades, os problemas eles aconteçam e nós venhamos a aprender a nos manter distante, aprender a estar firmes no Senhor. Então é muito interessante essa questão da reprovação ou da aprovação, né? Reprovar é tornar de novo a prova, né? Não é ruim. Muitas vezes a gente pode pensar, poxa, ter que fazer passar sempre pelo mesmo problema é ruim, né? E Deus ele permite que esses problemas aconteçam na minha vida, na sua vida, justamente para que sejamos aprovados, né? Então e o crente ele vive, ele sempre vai ser provado, né? Para que seja no final aí, né, seja aprovado. Se não for com problema, vai ser com outro. E o objetivo é um objetivo divino, como eu falei, que é de crescer espiritualmente, né? E eu gostaria até de ler um texto com os irmãos de Tiago também, capítulo 1, versículo 12, que vai falar assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam. Ou seja, feliz é o homem, né? Esse bem-aventurado tem o significado de feliz, né? Feliz é um homem que suporta e persevera com a perseverança as provações. Então, o que Tiago quer dizer aqui? Feliz é um homem que ele não desiste de lutar. Ele pode estar tomando uma surra ali, tomando uma chicotada ali, mas ele não desiste em momento algum, né? No final, ele receber a coroa que o próprio Senhor prometeu para aqueles que amam. Então, é muito, muito interessante ver essa questão a gente vê aprovar, reprovar, a gente olha muitas das vezes o significado da palavra reprovar como negativo, que vai ter que fazer tudo de novo. Mas toda vez que Deus ele nos coloca à prova, ele está nos ensinando. E existe, como eu falei lá no comecinho, existe todo um plano sobre a nossa vida, sobre essa questão das provações, né? Que é onde que nós vamos aprender muitas coisas, vamos crescer espiritualmente. E eu gostaria de estar fazendo leitura do Salmo de número 66. Abra sua Bíblia no Salmo de número 66. Enquanto isso eu vou abrindo aqui também a minha. Vamos fazer leitura do versículo 10 ao 12, né? Onde que esse texto ele vai mostrar que existe, né, a ação de Deus aí está relacionado às provações, né, que Deus ele tem como propósito para a nossa vida. E o texto ele vai falar assim:
Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu não deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxe para um lugar espaçoso. Né? Ou seja, o salmista ele entende aí que as provações foram permitidas pelo Senhor para que. E olha que ele fala aqui, né, que foi deixou cair na armadilha, oprimiu as costas, permitiu que os homens pisassem em cima, cavalgassem em cima, mas no final levou para um lugar espaçoso, ou seja, no final passou pela toda a prova e deu glória a Deus, né? Como a gente costuma cantar aí, vou passando pela prova dando glória a Deus. O salmista entendeu aí que essa é interessante, que nessa dificuldade na prova que ele queria relatar nesse texto, ele entendeu que foi da parte do Senhor. E mais pra frente, até assim, vai falar um pouco aí, que a partir do versículo 13, depois os irmãos podem estar lendo esse texto, que o salmista ele vai anunciar os frutos dessa prova. E eu vou falar um pouquinho aqui, somente de alguns títulos aqui para os irmãos entenderem, né? Aqui, ó, que depois da prova aí que o salmista coloca no Salmo 66, o crente ele identifica, nós vamos identificar que o crente ele se torna mais maduro, né? O crente ele vai se tornar um crente com sólidas experiências, ou seja, quando vier sobre de novo um problema, uma dificuldade muito parecida, vai saber lidar com as dificuldades, com a prova. E também o crente ele vai se tornar um cristão, um crente com uma vida de oração e maior intimidade com Deus, né? Ou seja, se você tem mais intimidade de Deus, você está mais próximo do Senhor. E é muito, muito claro também que nós temos medo, né, das dificuldades, das provas que vamos passar, né? E o crente ele não tem medo, queridos. Na verdade, perdão, o crente ele tem medo por não entender ou não admitir que tem um ensinamento por trás de todo ensinamento, de toda a prova. Esse medo muitas vezes é porque não entende o verdadeiro propósito. Então, por isso é interessante nós estudarmos sobre a provação, que a partir de hoje os irmãos vão entender. Toda vez que isso vier sobre a sua vida, sobre a sua casa, uma dificuldade, vier algum problema, é porque Deus está querendo te ensinar alguma coisa. Então, devemos passar a olhar sempre com os olhos espirituais. Muitas vezes nós olhamos com olhos humanos e nós vemos só problema, mas por detrás de todo problema tem aí um grande ensinamento. E a razão assim, uma razão interessante para nós vermos, assim, um motivo interessante para nós vermos em toda aprovação, é que vamos ter muito temor no Senhor, né? Infelizmente nós não conseguimos enxergar, como eu falei, a pessoa de Deus aí, mas Ele está atribuindo muitas das vezes para o crescimento, muitas das vezes não, mas todas as vezes para o crescimento, nosso crescimento. E às vezes a gente acaba jogando a culpa para cima de Satanás, que é nosso adversário, né? Mas, como eu falei, Satanás ele não tem domínio sobre a minha vida e sobre a sua vida. Às vezes a gente pode até pensar também sobre se é provação, se é pecado, né? E é que a gente acaba confundindo muito sobre essa questão de se é uma prova, se é um pecado que está acontecendo, e nós tentamos muitas das vezes diminuir, minimizar as consequências do nosso pecado cometidos. Nós cometemos os pecados, as nossas falhas, e o que nós falamos? Não foi um pecado, não foi o Senhor que me colocou a prova, que essa prova, essa dificuldade aí está vindo sobre a minha vida porque Deus colocou. Então realmente uma atitude que nós temos, é uma atitude falha que nós temos, e justamente a gente tenta amenizar as coisas, né? Jogando a culpa, dizendo que foi o próprio Deus que gerou o pecado, né? Mas o pecado aconteceu porque Deus ele permitiu, foi Deus que deu esse pecado para a nossa vida. Aí não é bem assim, como foi falado lá no texto em Tiago, lá na frente, nós somos tentados pelas nossas próprias cobiças, né? Que Deus ele não faz isso. E para encerrar, texto de Lamentações 3,39, ele vai falar assim, ó: porque, pois, se queixa o homem vivente, queixa-se cada um dos seus próprios pecados,
né? Então a gente tem que, se a gente vai reclamar, a gente tem que reclamar dos nossos pecados, das nossas dificuldades, né? E é interessante nós olharmos isso daí como um ponto que nós devemos, se nós vamos reclamar, se a gente passa às vezes por esses pecados aí, pelas provas aí, é consequência é culpa nossa, é culpa minha, culpa sua. Então é muito claro, né, que nós vivemos muitas aflições, olhando assim, já no finalzinho dessa nossa lição, nós vivemos muitos momentos de aflição justamente pela nossa culpa, pela nossa própria culpa, né? Mas como foi falado, o próprio Deus ele tem algo melhor para a minha vida e para a sua vida. Queridos, nessa lição nós aprendemos que toda provação ela tem um motivo, ela tem um porquê, né? Assim dizendo. E o Senhor ele permite que as provações venham sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a nossa casa, justamente porque nós vamos aprender com essas provações, nós vamos ter ensinamentos, né, da parte do Senhor, e também nós vamos crescer espiritualmente. Então, a partir de hoje, você vamos olhar as provações com um olhar diferente, né? Vamos entender que toda vez que surgir algum problema, o Senhor ele quer nos ensinar alguma coisa. E não tem nada melhor do que crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Não existe coisa melhor do que viver de acordo com a palavra do Senhor e entender quando o Senhor está falando. O nosso Deus ele fala, e ele fala através da palavra, ele vai falar também através desse probleminha que você está tendo na sua casa. Mas passe a olhar todas as provações com olhos espirituais. Então, que Deus abençoe a vida dos irmãos, abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, que todas as provações elas te gerem crescimento espiritual. Não precisa ter medo, não precisa ter raiva, não precisa esquecer. Exerça sua fé nesse momento de angústia, nesse momento de tribulação, porque essa fé é o que te mantém firme, é o que te mantém em pé. E eu te convido nesse momento para orar sobre essas provações. Imagina nos dias de hoje que nós estamos vivendo, de pandemia, correndo o risco de pegar o vírus, e nós estamos vendo que pessoas estão morrendo, o número de pessoas está crescendo cada vez mais. Isso é uma provação para nós, para todo mundo, e nós vamos entender. Eu vejo que Deus está no domínio de todas as coisas, e esse momento de reclusão dentro de casa, ele nos aproxima da pessoa do Senhor, porque nós vamos ter mais tempo de ler, de meditar, de orar, e é por isso que vem sobre a terra, sobre a nossa vida, as provações. Estou citando o caso da pandemia, mas outras provações acontecem na nossa vida, e justamente e somente com o intuito de nos levar ao crescimento espiritual. Então feche seus olhos, curva a sua cabeça e vamos falar com o Senhor nesse momento. Amantíssimo Deus, Pai, nós te louvamos nesse momento pela Tua Palavra, por esse estudo, e nós te agradecemos, Senhor, também mais uma vez por todas as provações que nós passamos, porque hoje nós entendemos que toda provação ela tem um propósito, toda dificuldade, toda tentação ela tem um propósito, e nós colocamos também diante do Senhor toda dificuldade que possamos estar passando nesse momento, que meus irmãos em Cristo em casa possam estar passando, que nós possamos, Deus, estar clamando um pelo outro nesse momento, abençoando a vida lá, dando força, pedindo que o Senhor esteja revigorando as forças nesse momento de tribulação. Senhor, que toda provação ela venha sobre a nossa vida e que sejamos obreiros provados e provados para a honra e glória do Senhor. Essa é a oração, Deus, que eu te faço, agradecido por tudo, no nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Queridos, que a paz do Senhor fique contigo, fique na sua casa, que os irmãos estejam assistindo nossos vídeos, continue assistindo nossos vídeos, se inscreva no canal aqui embaixo, ative lá o sininho para você receber as notificações. Nosso pastor, o pastor Filó, ele tem colocado vídeos de palavras abençoadoras para a minha vida e para a sua vida. Então não perca essas palavras de bênção, né? Palavras abençoadoras, e também não perca nenhuma aula da nossa EBD, que são aulas importantes que, como foi falado sobre crescimento, elas nos levam ao crescimento espiritual enorme, né? E que mais breve nós possamos estar juntos, reunidos, louvando e agradecendo o nome do Senhor. Fique com Deus e até a próxima.